Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Podem assentar-se, tomem seus assentos. Vamos aprender da palavra de Deus, dar continuidade à mensagem que iniciamos na última quarta-feira. Quem estava na última quarta-feira acompanhou o recado especial. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos na semana passada. Para recapitular, vamos nos lembrar, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 17, a Bíblia fala que Josafá tem um cuidado de andar com Deus, de instruir o povo, de buscar ao Senhor. E aí vemos que ele teve uma grande crescente, ele melhorou muito por andar com Deus, amém? Ele se apresentou diante de Deus, ele tirou tudo que era errado, arrancando práticas erradas do meio do povo, servindo a Deus com alegria. Porém, nós começamos no capítulo 18, lembrando-se de que o dia que ele fez uma aliança errada, ele prejudicou a ele mesmo. Por isso, nossas alianças devem serem feitas sempre baseadas na palavra, amém? Nunca baseadas no que nós achamos ou na necessidade. Quando nós fazemos escolhas que elas nos levam somente à emoção ou à necessidade, ou até mesmo tentando sanar um conflito, sem a palavra de Deus não trará solução. Amém? Então nós vamos começar no capítulo 18, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, o capítulo de número 18. Vamos ler novamente do 1 até o 3, nós já tínhamos lido, mas vamos ler novamente em nome de Jesus. Diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, então seremos contigo nesta guerra. Para a gente trazer só aquele vislumbre do entendimento da semana passada. O Acabe, rei de Israel do norte, alguém lembra qual que era Israel do norte? Samaria. Israel do norte tinha por Samaria capital. Israel do sul, que tinha o Josafá como rei, lembrando que todos eram irmãos, só que eles estavam vivendo de maus um com o outro. Aqui acontece o seguinte: o Josafá aparentou-se com o rei Acabe através dos seus filhos que se casaram. E assim, dando uma brecha muito grande, passou alguns anos, ele visita o rei Acabe. O rei Acabe, todo pomposo, recebe ele de que jeito, irmãos? Bem ou mal? Muito bem. Qual que são as coisas que ele faz? Lembra? Ele prepara um banquete, mata muitos bois, faz uma festa que faz a pessoa ficar até, puxa vida, esse homem que todos falam mal dele, na verdade é gente boa. Lembra desses momentos que eu falei na semana passada? Pessoa, gente boa, pastor, olha que coisa boa que está fazendo. Se eu soubesse que o Acabe era tão legal, eu tinha vindo aqui mais vezes. Mal sabia ele que ele estava sendo comprado. Normalmente é assim na política, né? O político vende o peixe dele do jeito que ele acha, só que na hora de praticar ele faz totalmente diferente. Foi assim que o Acabe fez, colocando então o rei Josafá numa fria. No entanto, que depois, eu acho que até fique esperto com isso, se algum dia acontecer com você, nunca negocie depois da janta, nunca negocie depois do café, nunca negocie depois do almoço, você entendeu? Porque se a comida for muito boa, você pode ser persuadido pela comida. Eu fui persuadido pela minha esposa. Mentira, irmãos. Quando eu casei com ela, eu não sabia nem fazer um arroz, a coitada. Eu ensinei, depois não fiz mais. Agora ela que faz o arroz lá em casa. Claro que não estou usando aqui dos meios masculino ou feminino da palavra, né? Mas ela que gosta de fazer e faz bem feito, diga-se de passagem.
Mas a intenção é de você entender que, às vezes, o calor do momento, o calor daquele momento, a alegria daquele momento, faz você tomar decisões errantes. E foi o que o Josafá fez. Uma coisa que eu queria que você se lembrasse. Lembra que o Josafá derrubou os altos? Lembra? Que ele derrubou e queimou os bosques? Bosques é locais onde o pessoal ia passear, passeava um pouquinho e já aproveitava para servir os demônios. Misericórdia. Também tinha o caso dos altares, que eram os ídolos levantados para que houvesse idolatria em vários pontos da terra, para que eles, então, sempre que estivessem caminhando, fizessem um pouquinho da sua idolatria. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que é algo de idolatria? Alguém já viu a pessoa que passa na frente da igreja e faz assim, ó? Aquilo não é um meio de idolatria, é um meio de idolatrar alguma coisa, ou alguém, a igreja, a instituição, assim por diante. Não estou aqui para julgar, amém, irmãos? Mas o que o Josafá fez em Judá? Aqui nós não fazemos essas coisas, aqui nós servimos a Deus conforme Deus quer, nós andamos com Deus. Então, essa união com Acabe vai gerar um problema. Lembro que terminei semana passada falando com vocês que não tem como duas pessoas dispostas a fazerem coisas diferentes caminharem juntas. Se eu quero viver a palavra, eu vou ter que caminhar com quem realmente está disposto e solícito a viver a palavra. Eu tenho que entender isso. A mesma coisa é, se eu quero, por exemplo, formar uma família e morar no Japão, minha esposa quer morar na Alemanha, não vai dar muito certo. Deu para entender? Nós temos que estar sempre caminhando junto. Então, nesse relacionamento de amizade entre essa família, parece algo bom, pastor, acabou as guerras. O problema é o seguinte, que o Deus de Acabe era Baal, e o Deus de Josafá era o nosso Deus, o Senhor dos Senhores. O seu Deus qual é? O Senhor dos Senhores? O Senhor de Israel? Amém? Não é o guia, não é o santo, não é o pastor, não é o Pedro, não é a igreja. O Deus de Israel é o nosso Deus. E é nele que nós confiamos. Amém, irmãos? O grande problema é achar que nós podemos servir a Deus que nós amamos do jeito que os outros servem. Entenda bem, não estou aqui trazendo somente o contexto da história, mas também para os nossos dias. Tem um tipo de povo que cultua a Deus de um jeito estranho, não é verdade? Que é antibíblico. Ah, pastor, mas parece ser tão bom. Você acabou de ler comigo. O que o Acabe fez parecer ser bom ou mal? Bom. Gente, quem não ficaria feliz de receber um banquete? Quer dizer, eu estou sendo tão bem recebido que a impressão que eu tenho é que eu sou bem-vindo aqui. O Josafá era bem-vindo no meio do povo. O Josafá fala assim, gente, aqui o povo de Acabe, aqui o povo de Israel do sul, do norte, o povo aqui de Samaria, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje nós vamos quebrar todos esses bosques que vocês ficam aí queimando, vamos queimar todos esses bosques, vamos queimar todos os altares que vocês levantaram para Baal aqui. Você acha que teria boa relação? Não. Pode perceber, tem pessoas que você leva até uma altura a amizade com ela, mas dependendo do que chegou no que diz respeito à fé, a pessoa expurga. Ou se arruma briga, ou a pessoa fica aversa, enfim, porque um crê de um jeito e outro crê de outro. Por isso nós sempre temos que permanecer com o quê, gente? Com a palavra. Mas algumas pessoas usam a palavra para ludibriar outras pessoas. Tem pessoas que elas estudam a mente das pessoas para poder pregar. Eu fico pensando Jesus passando na alfândega, falando, Levi, Mateus, vem comigo. Eu fico pensando Jesus no meio do mar, ali, aliás, no meio do mar não, na beira da praia. Ô Pedro, por favor, largue seus livros e venha me seguir. Foi assim que aconteceu? Não foi. Então nós temos que entender que há muitos estudos benéficos para o crescimento de todos, mas nós temos que ter a consciência daquilo que está descrito na sua palavra. Tem gente que vai fugindo para um campo que é totalmente fora. O Baal era o Deus de Acabe. Bom, isso aqui a gente entra em outro assunto, num domingo próximo, a gente fala mais disso. Agora, a base ele disse, a partir de hoje, o teu Deus será meu Deus. Ele está agora fazendo o quê, irmão? Abdicando do Deus dele. Ele está abdicando agora da fé que ele tem. Agora eu pergunto para vocês, Josafá, irmão, cresceu e viveu toda a sua vida. Lembra que eu falava que o Josafá era filho de Asa? Asa, um grande rei de Israel. Ele cresceu numa casa de gente que servia a Deus. Quando teve a oportunidade dele governar, ele serviu
a Deus, e agora por causa de um prato de comida, irmão, por causa de um dia legal, porque tem dias legais, não tem? Tem dias que são legais, mas nem todo dia é legal. Nem todos os dias são motivantes. É difícil quando nós estamos procurando, por exemplo, nas coisas de Deus, coisas para nos alegrar. Eu escutava hoje de tarde, o pastor Ed falava aqui numa oração, não sei se foi a pregação, não ouvi toda a pregação, ele falava assim, olha, que não sejam coisas que nos façam alegrar, que a presença de Deus nos alegre. Às vezes nós queremos que o ambiente traga alegria. O ambiente trouxe alegria para o Josafá? Trouxe ou não trouxe? Trouxe alegria, só que vai trazer um problema também. Então nem sempre o ambiente que gera aquela coisa impactante, tem coisas que impactam o coração, não impacta? Tem coisa que fala, nossa, esse é o lugar de adorar a Deus, esse é o lugar. Só que está descrito com clareza, fizeram aliança, e na mesma hora o Josafá nem pensou, olha, eu posso até lutar com você, mas o teu Deus eu não sirvo. Eu posso até trabalhar do seu lado. Você trabalha com gente incrédula? Quer dizer, você pode trabalhar, você pode conviver com essas pessoas, mas não quer dizer que você deva fazer como elas fazem. Se você convive com uma pessoa incrédula, se você não tiver uma fé de crescer o seu coração em Cristo, você também se torna um incrédulo. E o pior de tudo é isso, irmãos. Eu escuto esse ditado desde antes de se converter. Irmãos, você pode notar uma coisa, a pessoa errada, ela chega e leva um monte de gente a errar. A pessoa certa, ela chega para ganhar uma pessoa, irmão, é muito difícil. O errante é muito mais fácil levar a pessoa para o erro. Quer dizer, é aquela coisa, não, pastor, eu vou lá para aquela igreja, por causa que aqui eu vou fazer companhia para minha tia, para minha avó, porque a minha namorada agora lá ela é de outra igreja, eu vou fazer isso. A pessoa acaba achando que aquilo vai ser bom para ela, mas daqui a pouco ela vai estar perdida. A questão não é nem a igreja, a questão não é nem o templo. A questão dita aqui é, a pessoa começa a servir a Deus do jeito de Acabe. Como que Deus recebia a glória dele através da vida de Josafá? Assim como ele aprendeu desde criança. Agora o tempo vai passando, as pessoas querem mudar e nós não podemos mudar. Irmãos, podemos talvez ser concentrados como os Caxias da história, mas que permaneçamos na palavra. Que não precisemos fazer alianças para poder alcançar algo para me alegrar. Amém? Nós não viemos aqui em busca de alegria, porque o Espírito Santo me dá alegria. Amém? O Espírito Santo é uma virtude do Espírito Santo me fazer uma pessoa feliz. Amém? Bom, até aqui eu falei semana passada, só para a gente poder continuar. O 4 somente eu vou ler. Diz assim, ó. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Por favor, eu quero que você leia em alto e bom som. Consulta hoje. Peço-te a palavra. Irmão, olha um pouquinho o pastor. O Josafá, ele viu que fez besteira. Quem já viu que fez besteira? Você já falou assim, pastor, eu fiz besteira. Faz assim, eu já fiz besteira. Eu já fiz besteira. Sabe o que ele faz? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ele era sanguíneo, esse homem. Ele falou assim, meu Deus do céu, eu fiz aliança errada, eu fui falar que agora eu vou servir o Deus dele e ir para a guerra com ele, mas isso não é de Deus, esse negócio. Sabe quando você volta para casa, puxa vida, olha, estou errado. Aí o Josafá chama o Acabe e fala, Acabe, amigo, viu, o seguinte, a gente é parceiro, a gente acabou de comer junto. Só para vocês entenderem, irmão, estou dando um ênfase nisso para a gente perceber que às vezes alegrias fazem a gente acabar errando. O que parece bonito, na verdade, não é tão bonito. Chegou um momento que ele fala, tem alguém que nós possamos chamar aqui para nos dar uma direção de Deus? Tem alguém que possa nos dar um conselho na palavra? E aqui entra a mensagem que nós vamos começar hoje. Até aqui nós trabalhamos da semana passada. Enquanto nós estamos sendo avisados por Deus, você está ainda como se fosse um sensor dentro de você. Por exemplo, tem um sensor dentro de você que te avisa, olha, isso aqui, esta causa, esta coisa que você entrou vai ser um problema. Isso é um sinal de alerta do Senhor. Olha, cuidado. O Espírito de Deus está avisando Josafá. Josafá, você fez coisa errada, cara. Você falou uma coisa que você não podia. Você se comprometeu com algo que não deveria. E na mesma hora ele faz o quê, irmãos? Ele se arrepende e fala, Acabe, vamos agora consultar alguém que sirva a Deus? Você consulta alguém de Deus? Cuidado, porque tem gente que serve um outro Deus. Se você consultar ela, ela vai te ensinar você segundo Deus
segundo o Deus dela. Não consulte estas pessoas que estão te querendo influenciar você a algo. Irmãos, um dia eu falei com uma pessoa que disse assim: pastor, nós temos um problema, porque quando as pessoas se convertem, as pessoas têm que ter o que fazer na igreja. Eu falei: sim, mas tem muita coisa para fazer na igreja. Tem muita coisa. E uma das principais é viver em santidade, se afastar do mal. Uma das mais importantes, viver como um cristão verdadeiro, para que aqueles que caminham conosco também vejam o Cristo que servimos e um dia também se renda a Ele. Amém? Este é o papel fundamental da nossa vida cristã, pensando como igreja. Mas algumas pessoas querem atributos para poder se prenderem. Na igreja nós ouvimos a palavra de Deus, não o psicólogo. Deus não é psicólogo. O psicólogo fala: você tem que fazer assim, fazer assado. Não. O doutor do céu, irmão, ele chega e soluciona coisas. Ele não deixa lacunas na tua mente. O que Deus fala resolve as coisas. Nós temos que tomar um cuidado. Se procuramos somente os meios naturais, nós estamos procurando Deus como médico. Deus não é o nosso médico, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, como está descrito. Mas Ele não é médico dos médicos? Sim, Ele é médico dos médicos. Ele cura a minha alma. O superficial, qualquer um pode dar um remédio, né? Um antibiótico, aí, né? Uma amoxicilina, e resolve, não é verdade? O que é natural. Ah, eu não durmo, toma um remédio tarja roxa aí que você vai ver que vai melhorar. Mas nós temos que aprender de Deus. Quando aconteceu com Acabe, ele viu: puxa vida, ele já percebeu que ele acabou de se entregar ao Deus que eu sirvo. Ou seja, o inimigo sabe onde ele pega você. O inimigo sabe onde há um fraquejo na sua vida. Ele sabe onde atacar a sua casa. E normalmente o ataque não começa em todo mundo, começa por um. Quando aquele que era santo falava assim: gente, vamos orar. Está lá o cabeça chamando para oração. Daqui a pouco o cabeça para de chamar para oração. Vamos no culto? Ah, não, vamos ficar em casa hoje. Aí você começa a perceber que é uma cadeia, né? É uma coisa que se um deixa, os outros vão deixando. Se um enfraquece, os outros vão enfraquecendo. Se um faz aliança, os outros vai fazendo aliança juntos. Então nós temos que entender, Deus está fazendo o que com o Josafá? Alertando: rapaz, primeiro pergunte a Deus se isso é de Deus. Vá alguém que vá pregar uma coisa para você, que você vai ouvir o que você precisa, não o que você quer. Porque vamos falar a verdade, irmãos. O Paulo disse a carta aos Coríntios: se houvesse jeito de você julgar você mesmo, qual o dia que você ia para o inferno? Hã? Responda aí, irmão. E quer dizer, a Bíblia fala que os meus pecados me levarão para o inferno se eu não me converter deles. Então eu tenho que entender, irmãos, se eu, por exemplo, tiver como juiz, como réu, como advogado, como que vai funcionar o negócio? Aí eu viro ministro. Ah, não. Deixa para lá. Não é ministro não, né? É pastor. Versículo 5. Deixa para lá minha brincadeira boba aí. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. 6. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui um profeta algum do Senhor, para que... Olha um pouquinho, pastor, só para a gente ter uma menção. Lembra dos profetas de Baal contra o Elias? Lembra? Vocês lembram quantos eram? Nesse dia, quem que foi chamado para trazer resposta da guerra? Você acabou de ler. Os profetas de Baal. Não foi os profetas de Judá. Não foi um homem direcionado por quê, irmão? Aqui, ó. Não tinha palavra. Eles eram profetas que profetizavam segundo o curso dos demônios. Então, claro que você também vai entender como eu entendi, não tem muita dificuldade no texto, que ele fala, viu, tem sim, porque a primeiro momento, o que o Josafá quer? Alguém que vá confirmar que aquilo é de Deus. E aí, quando vem a confirmação, quem que o Acabe chama? Aqueles que eles confiam. Quem que eram os profetas que eles confiavam? Nos profetas de Baal, que serviam a demônios. E esses profetas vêm trazer uma resposta. Não, pode ficar tranquilo, porque contra essa guerra que vocês vão, pode ficar tranquilo que Deus vai dar vitória para vocês. Só que o Deus que ele está chamando é o Deus Baal. Só que o Josafá, mais uma vez, diga comigo, segundo alerta. Versículo 6, leia de novo o versículo 6. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui um profeta?
Gente, pergunta com resposta. Ele já percebeu que aqueles profetas não eram de Deus? Hã? Ele percebeu que era só uma máscara? Tem gente que te sorri assim, ó, e finca a faca nas tuas costas. Tem gente que olha para você e, rapaz do Senhor, miserável. Sabe aquela pessoa que ela é falsa? O Acabe é um homem falso. Os profetas que estão profetizando são falsos. Por isso nós temos que abrir os nossos olhos. Quando Josafá viu que era errado, ele falou, viu, não tem ninguém que veio de Judá, não tem um profeta que fale por boca de Deus que não sirva esses Baalins. Aí ele fala aqui, ó, aqui a mensagem engrossa o caldo, 7. Aí diz, então o rei de Israel disse a Josafá, você pode ler comigo? Ainda há, ou seja, existe um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Diga comigo, tem poucos, mas existe. Tem pouca gente de Deus de verdade. Tem poucas pessoas que realmente ainda sirvam a Deus com o coração. Eu ouvi, alguém assiste as mensagens do missionário, ele manda no WhatsApp, posta diariamente. Eu queria que vocês, se pudessem, todo dia no One Grace tem a mensagem do missionário. Essa semana ele está falando do trabalho pastoral. O trabalho pastoral tem que ter amor às ovelhas. Tem que amar a igreja, tem que estar solícito, tem que estar disposto, tem que estar sempre trabalhando, orando. Uma coisa que me chama a atenção é, quando este homem é lembrado, me chamar a atenção. Ainda existem homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Ainda existem pessoas que não são ouvintes, mas são praticantes daquilo que ouvem. Agora, o texto continua, leia comigo. Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, por gentileza, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim. Presta atenção, para na vírgula. O que o Acabe falou? Esse aqui é de Deus, só que eu não gosto dele. Fala para a pessoa assim do seu lado, é de Deus, mas eu não gosto. Vamos falar a verdade, irmãos. Isso aqui já não é um sinal já para parar aqui? Não tem horas que tem uns sinais tão claros e você ainda insiste? O Josafá está tendo um sinal? Poxa, se o de Deus ele não gosta, os do diabo ele gosta, os que servem o Baal eles gostam, mas o que é de Deus eles não querem ouvir. O que o Josafá tem que fazer? Vou sair desse negócio aqui. Tem gente que quanto mais enrolada ela está, irmão, tem até uma figurinha, uma imagem que o pessoal mandou para mim uma vez. Já viu aquele pessoal que trabalha com essas linhas de telefone? Você já viu a cabaiada que passa nesse negócio aí? Já viu um fio daquele aberto com milhares de fios dentro? Tá gente que está assim, tá tudo alinhado, pastor. A vida da pessoa está tudo alinhada, mas está tudo, né, embromada. Eu sei, não, pastor, está dando certo do jeito que está. Quer dizer, está dando certo assim, mas uma hora... E quando dá problema, tem que fazer o quê, irmão? Arranca tudo e faz de novo. Como é que você faz para destruir tua vida e começar de novo, irmão? Ou é quando você aceita Jesus e você é batizado nas águas e vive como uma nova criatura, porque esse é o reset da vida. Quer viver um reset na tua vida? Aceite Jesus. Você vai poder começar do zero, ainda que você tenha sido a pior pessoa do mundo. Agora, o Josafá conhecia Deus. Agora, a experiência que ele tinha com Deus, irmão, não fez com que ele enxergasse que estava algo errado? Vamos trazer aqui, vamos centralizar para a nossa vida pessoal. Traga para o nosso pessoal, para o seu pessoal. Tem coisas que nós já conhecemos, irmãos. O Josafá sabia que isso aqui tinha algo errado, mas ele foi fazer o quê, irmão? Insistir, para poder agradar outras pessoas. Às vezes, para agradar as pessoas de dentro da nossa casa, a gente faz coisas para poder desagradar a Deus, para agradar a pessoa de casa. Não, pastor, mas se eu não fizer assim, não vai dar certo. Não, o Josafá entendeu que tinha algo errado. Ele fala, olha, por favor, vamos chamar um profeta. Ele fala, olha, eu conheço um que é de Deus, mas esse ali eu não gosto na igreja dele, porque ele prega a verdade, e eu não gosto da verdade que ele prega para mim. Eu não gosto de ouvir a pregação dele. Por quê? Versículo de número... Depois da vírgula eu parei, né? Por que ele não gosta dele? Porque nunca profetiza de mim. Ou seja, esse homem só fala o que de mim? Irmão, aos olhos do pecador, você só vai ouvir o quê? O doce do evangelho? Ao pecador, você vai ouvir só o doce?
O pastor está pregando salvação, a pessoa está se sentindo machucada. O pastor está pregando prosperidade da palavra de Deus, a pessoa está se sentindo machucada. O pastor está falando de cura, a pessoa está se sentindo, porque ela está o quê? Em pecado. A pessoa que está em pecado, ela pode ouvir a palavra mais bonita do mundo, irmão, ela sempre vai se sentir machucada, porque ela está contra quem? Contra Deus. Ela está contra a palavra de Deus. E o texto deixa muito claro, este aqui eu sei que é de Deus, diga, eu sei que é de Deus. Só que ele não fala bem de mim. Ou seja, se eu estou errado, irmão, é natural que fale mal de mim. Se eu estou errado, pastor, já viu aquele dito? Já falei para vocês, acho que semana passada eu falei. Meu pai um dia, ali, sei lá, 10, 12 anos, não sei, ele vinha com um cigarro na boca e falava assim, ó, o dia que eu ver, já viu pessoa fumando e falando com o cigarro na boca assim, ó? É igual, diz que a boca torta é o costume do cachimbo, né? O meu pai assim falando com cigarro na boca, óbvio, o dia que eu ver você com cigarro na boca, eu quebro teus dentes. Eu falei, quem vai quebrar o teu, né? Não falei para ele, né? Claro que eu não falei, né? Mas eu pensei. Quer dizer, é o sujo falando do mal lavado. É o pecador querendo resolver o pecado da casa. Não tem como. Nós precisamos entender isso. O Acabe não gostava da pregação desse profeta que havia de Deus em Israel do Norte, em Samaria, porque ele falava tudo que era contrário. O Acabe ia servir o demônio, ele falava, viu, ô Micaías? Já vamos saber que é o nome dele, Micaías. Ô Micaías, isso aqui é certo de fazer? Não, não é, isso aí é demônio. Viu, vou fazer um sacrifício ao Deus Baal hoje, pode? Não, não pode. Porque tudo aquilo que ele ouvia era contra ele. Eu gosto de comentar sobre, eu já comentei várias vezes aqui, talvez você já passou por isso, de você talvez pensar que o pastor está tendo informações assim privilegiadas. Já aconteceu com você, de você ouvir uma pregação privilegiada? De informações diretamente do céu. Irmão, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. O pastor está pregando, anunciando, mas quem vai falar ao coração é o próprio Deus. Então, quando ele está falando, ele fala, eu não gosto dele, porque sempre que ele vai ter qualquer causa, qualquer batalha minha, ele faz eu não gostar. Por que essa pessoa não gosta? Vamos terminar, né? Aí diz, quem que é o homem, irmãos? O nome dele é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei. Olha um pouquinho o pastor, o que o Josafá falou? Viu? Não fala assim do profeta, ele não tem culpa. O que o Josafá, a cada passo, a cada conversa que Josafá dá, ele já não está percebendo que tem coisa errada, irmão? Irmão, tem coisa que está muito estampada, mas mesmo assim nós queremos insistir. Queremos prosseguir no que não está certo. Temos que abrir nossos olhos, amém, irmãos? Não podemos deixar isso acontecer, crescer. Vamos ler até o 11 agora. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse, traze aqui depressa quem? O Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as vestiduras, suas vestiduras de rei, né? E estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua... Gente, leia o 10 bem alto. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que de todo te... O que ele recebe, gente? Uma profetada. O que é a profetada? Eu sei algo de Deus e não falo, ou eu não sei algo de Deus e invento. Ele recebe uma profetada. Ó, vai lá, pega essa profecia aqui, pode ir lá contra os sírios que vocês vão vencer. Só que quem estava falando isso aqui? Você acabou de ler. Eram os profetas de Baal. Ou seja, não valeu somente a primeira vez, eles continuaram insistindo. Cuidado com essa insistência, o seu coração sempre vai ficar em Cristo. Ou pelo menos deve sempre ficar em Cristo, amém, irmãos? Aí você foge, pastor, parece legal, mas não é? Aparências enganam. Tomemos nós cuidado. Às vezes temos certeza do que é certo. Caminhamos sempre com o que é certo. E às vezes a gente acha que o duvidoso pode dar certo. O duvidoso nunca vai dar certo, irmão. Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com certeza. Deus não deixa a gente em dúvida em nada.
Agora, uma coisa é dita. Eu lembro de um pastor que pregou isso e eu gravei esse jargão que ele falou. Melhor é um mal conhecido que um mal... Credo, pastor, como assim? A pessoa fala, pastor, eu vou largar dessa mulher e vou casar com outra. Melhor é um mal conhecido que um mal desconhecido. Por que mal, pastor? É porque às vezes você não está indo bem no casamento, você quer trocar, mas vai arrumar uma pior que a que você tem. Ou ao contrário. Ei, pastor, vou arrumar um homem para mim que seja de Deus. Arruma um pior do que tem. Irmão, eu até hoje, mas raramente eu vi casos da pessoa que largou de um, arruma outro e arruma melhor. Só piora. Irmão, só piora. E o quadro só vai fazer o quê, irmão? Se repetindo. Tem gente que de 15 em 15 anos separa e casa de novo. Parece praga, né, irmão? E é. Tem gente que ela, sabe, a vida dela, e isso aqui, historicamente, não precisa nem pregar sobre isso, que historicamente você já deve conhecer muita história parecida. Mas o texto está dizendo diretamente. O Josafá falou, não faz um negócio desse, homem, você está doido. No entanto, que quando eles chegam na porta de Samaria, outra coisa, onde que está o Josafá, irmão? Está em Judá, em Jerusalém, ou está em Samaria? Tem lugar que não é para a gente estar lá. Porque Samaria faz o que? Agrada? Samaria agrada? Deu para entender? Tem lugar que agrada os olhos, irmão. Tem lugar que a mesa bonita, às vezes você está acostumado a comer numa mesinha simples, aí você chega numa mesona, nossa, que lugar bonito, quero estar nesse lugar. Cuidado, irmãos, nem toda mesa bonita significa que é uma mesa para você comer. Temos que ter esse cuidado. Quando eles estão ali profetizando, ele fala, porque agora você vai vencer, pega esse chifre aqui, ó, dá uma profetada, pega esse chifre aqui e faz isso, faz aquilo. Pega não sei o quê, ó, se você fizer tal coisa vai acontecer. Sabe essas mentiras gospel? Já ouviu falar de mentira gospel? Está aqui, ó, o feijão de 10 mil reais, você vai ficar rico. Está aqui a chave. Irmãos, nós temos que crer. Toda palavra divinamente inspirada, ela é para nos abençoar, amém, irmãos? Agora, tem coisas que a gente sabe que não é divinamente inspirado. É inspirado somente para necessidade. O que está escrito aqui, gente? Eles estão profetizando e dando, está aqui o chifre. Esse chifre simboliza que o Deus Baal vai dar vitória para vocês. Irmão, se o Deus verdadeiro não responder, você acha que um chifre feito de ferro vai ajudar? Não vai. Não vai, irmãos. Mas tem gente que crê nos misticismos, não quer? Tem gente que pega o pé do coelho, coitado do pé do coelho, né, irmão? Pega a ferradura. Quem já viu aquelas pessoas que pegam aquelas correntes de miçanga colorida? Para bom entendedor, já deu para você entender, não estou nem criticando quem o faça. Tem gente que fala, não, isso aqui é o guia que me protege disso, isso aqui é o guia que me protege daquilo, isso aqui é o guia que me protege daquilo outro, isso aqui me protege não sei do quê, isso aqui meu corpo fica fechado. Fica fechado. Até a hora que o diabo, preparar a cilada para matar. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque, irmão, está contínuo nos nossos olhos, diante de nossa vida, aquilo que é certo e o que é errado. Sai do que está errado. E não estamos falando... Deu para entender que a questão aqui não é misticismo. O misticismo é uma questão que foi acrescentada à profetada. Tem gente que quer ficar só no misticismo. Tem gente que fala que se acender a vela para o morto vai dar certo. Crente faz isso. Está entendendo? Crente. Crente que sai da igreja, passa a semana inteira na igreja, mas no final de semana vai procurar alguém para poder ver o vô que morreu há 30 anos atrás. É isso que a gente tem que tomar um cuidado. Tem gente que vive mais o amanhã do que o hoje. Irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus, amém, irmãos? Há muitos assuntos escatológicos. Assuntos escatológicos são coisas que vão acontecer. Mas, irmão, vamos falar a verdade. Tem coisas do nosso dia de hoje que você não entende? Verdade ou mentira? Aí você quer saber de coisas que você não entende nem hoje, quer entender amanhã. Não é errado você entender, gente. Se Deus te der uma revelação de algo, glória a Deus. Se Deus der uma revelação ao pastor para trazer a igreja, glória a Deus. Mas não me meto em assuntos mais altos do que eu. Tem assuntos que não é para a gente, irmão. Não adianta a gente querer falar de coisas que não é para nós. A gente quer... não, pastor, é que tem gente que tem mais entendimento. Ou ela está mentindo mais. Quem está entendendo, diga amém. Você entendeu? Esses homens, não. Além de vocês vencerem, tem um chifre aqui de ferro. Quer dizer... Eles estão aumentando algo que Deus não falou, para poder ter mais força, mais ênfase. Aí diz o versículo seguinte, preste atenção, versículo 11 agora, né? Todos os profetas faziam o quê? Profetizavam
o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará nas tuas mãos, ó rei. Ou seja, eles falavam o que o rei gostava de ouvir. Já ouviram falar do bobo da corte? O que o bobo da corte faz? Alegra o rei, irmão. O que esses 400 homens são? São os bobos da corte que alegram o rei, irmão. Me fazendo feliz, não é assim que está o mundo hoje, irmãos? Se te vais feliz, faça. Se te alegra, vai. Se tem uma coisa, irmão, que me dá um negócio assim, irmão, sabe? Mas é só comigo, com vocês eu acho que não acontece, mas comigo acontece. Quer ver, irmão, gente postando coisas assim, ai, porque fulano não me valoriza? Pelo amor de Deus, irmão. Vou usar uma expressãozinha assim, ó. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato, o gago. Parar de mimimi, irmãos. Ah, é porque ninguém me... Irmãos, poste coisa boa, tem essas redes sociais benéficas, poste coisa que presta, irmão. Ficar dando indireta, irmãos. Vai fazer uma oração. Fala pro irmão, vai fazer uma oração. Para de ficar. Porque um dia que vocês me perderem, não é chantagem de mãe isso? Não é chantagem de mãe. O dia que vocês me perderem, vocês vão me dar valor. Ô, irmãos, vamos acreditar na palavra de Deus. Tem coisas que já está muito estampado, que está errado. A gente tem que sair do que está errado. E isso para que eu vá bem na minha vida. Aí tá bom. Versículo de número 12 agora. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles e fala o que é? Pergunta com resposta. Ele foi chamado para pregar, mas fala o quê? O que o rei quer ouvir. Não fala o que você acha que tem que falar, não. Se Deus falou algo diferente, não fala, porque senão você vai arrumar briga com quem? Com o rei. Aí tá, eu não vou ficar, porque senão a gente vai ficar fazendo muita leitura. Só que aí foi o seguinte, acontece que o Micaías chega, é trazido à presença do rei, e fala, não, pode ficar tranquilo, vai para a batalha que vai dar tudo certo. E ele fala até num tom assim, tipo assim, vai que vai dar certo, hein, vai lá. Aí o rei fala assim, eu sabia, esse homem é um mentiroso, fale a verdade, porque você nunca falou bem, não é hoje que você vai falar? Quer dizer, o Acabe já sabe que está? Ele sabe que está errado, irmão. O errante sabe que está errado. O errante tem conhecimento do seu próprio erro. No entanto que, quando ele é colocado diante do Micaías, ele fala, esse cara, eu sabia. Enquanto ele era ali uma pessoa que trouxera alguma palavra que o alegrasse, ele serviria. Como não trouxe uma palavra que alegrou, ele expulsou. E às vezes tem acontecido isso dentro de casa. Às vezes o homem não fala a verdade. Às vezes a mulher não fala a verdade. Minha esposa, bem agora que eu ia chamar ela foi na escolinha. Né? Vem aqui, pastor Ed. Imagina que o pastor Ed foi meu filho. Filho feio não tem pai. Eu adotei. Eu adotei para ele não ficar órfão. Mas vamos dizer, por exemplo, que ele está ficando, por exemplo, todos os dias 3 horas debaixo do chuveiro. O que eu tenho que fazer em casa? Vamos pensar, o que é 3 horas debaixo do chuveiro? Água, luz, né? Dinheiro exorbitante que eu vou ter que gastar, trabalhar mais para aquilo. São coisas que impactam uma família? Mas, pastor, o senhor saiu da água para o vinho? Não, calma aí, estou tentando explicar para você. O que o profeta trouxe, irmão? Algo para agradar. Ah, mas se eu brigar com ele, vai que ele vai embora. Você já viu mãe que faz isso? Pai, se eu falar a verdade, vai que ele não goste, vai que o meu neném não goste. Isso aí acontece, irmãos, dentro de casa, e hoje está acontecendo muito. Geração fraca, geração que não entendeu o propósito da palavra. Se a pessoa está errante, você tem que fazer o quê? Fulano, a próxima vez que você ficar mais que 15 minutos debaixo do chuveiro, ou eu entro porta dentro, não faça isso, tá? É só brincadeira. Faz sim, pode fazer. Né? Não tem problema não. Ou você desliga, ou eu vou lá no relógio desligar. Quem já desligou o relógio alguma vez? Oh, vocês são de Deus, hein? Pastor, mas aí vão fazer o quê? Vai falar que a mãe é xarope, que o pai é não sei o quê? Irmão, fale o que quiser, irmãos. O pai que ama, a mãe que ama, trata. Você não fala para o teu filho, você não fala para a tua filha, para agradar ele. Você agrada ele, mas o traficante também agrada. O dia que você precisar repreender ele, repreender ela não vai aceitar. Ou ao contrário, obrigado, pastor, obrigado, filho, não tome banho mais de 2 horas. Né? Parece uma brincadeira, mas é uma coisa que às vezes a gente não fala. Ah, pastor, mas a criança está quebrando tudo aqui em casa. Tadinho, quebrando tudo, irmão.
Queria que alguém de vocês tivesse o radar que a minha mãe tinha. Minha mãe comprou um chinelo comprado da NASA. Alguém de vocês teve o chinelo da NASA? Rider. É o Rider. Que ele saía assim, ó. Você podia correr atrás da casa que o chinelo vinha junto? Aham, vocês conheceram minha mãe, então. Claro que, gente, pelo amor de Deus, não estou fazendo acepção para nenhum tipo de maldade, amém, irmãos? Mas a intenção é a gente entender que tem coisas que a gente tem que falar. Você está vendo que a sua esposa, ela está fora da casinha. Maridos, as irmãs ficam fora da casinha de vez em quando? Ué, tipo, falou bem alto, por quê? Não quero arrumar briga, não quero arrumar briga. Você entendeu, gente? Tem hora que você precisa falar. Mulher, está errado. Fulano, não é assim. E às vezes, agora as irmãs vão ficar faceiras agora. Os irmãos saem da casinha de vez em quando, irmãs? Sai ou não sai? A Vanessa falou um assim, tão profundo, assim, tipo assim. Para a gente ter uma compreensão, gente, que nós temos que aprender a falar. Se a pessoa não está bem, você tem que falar. Ah, pastor, mas só para agradar a pessoa eu vou fazer isso. Não, não vai agradar, porque se você agradar ela, você vai desagradar a Deus. E depois quem vai se lascar é você. Credo, pastor, que palavrão? Não é não, irmãos. Se perder na vida, porque quem vai sofrer daqui para frente não é o Acabe. O Acabe está com a vida dele comprada. Por quem? Pelo diabo. Agora a sua vida é de Jesus. Você vai ter que prestar conta a Deus um dia. É, pastor, mas ela não quis. Se ela não quis, o problema, infelizmente, vai ser dela. Mas a minha parte, eu fiz. Você como pai, você como mãe, você como marido, você como esposa, você tem que falar. Ah, pastor, mas se eu não falar... E outra coisa, tá, gente? Eu vou usar aqui uma palavrinha bem por alto, assim, quem bom entendedor bem a palavra basta, que, assim, tem gente que vende a vida amorosa. Que se não for... Ah, pastor, se não me der presente, não for sempre amorzinho, não comprar tudo que eu quero, ah, pastor, nem vem perto de mim. Quem entendeu, diga amém. Está errado, irmãos. Chegar um tempo de dificuldade. Chegar um tempo que a gente só tem que viver da fé. O que é viver da fé? Viver do que você não tem. É viver crendo que vai melhorar. Não podemos esquecer disso. O Acabe já está sentenciado. Agora, se a pessoa está sentenciada, está perdida, a pessoa está psicologicamente abalada, a pessoa está com o coração perdido, a pessoa está tomando atitudes erradas, aí você vai seguir a pessoa? Responda, por favor. Você vai seguir? Por quê? Porque está errado. Não é porque a pessoa que eu amo que eu tenho que seguir o que está errado. Eu não posso aceitar isso, porque isso vai fazer mal para quem? Para mim. Vai fazer mal para mim. Então, o que está acontecendo é, tira o Micaías daqui, porque esse homem só fala mal de mim. Esse homem não me ajuda. E o que o homem fala? Não, pelo amor de Deus, não fala mal do homem de Deus. Ele é de Deus, ele serve a Deus. Às vezes a gente fica contra uma palavra que vem de Deus. A gente, presta atenção. Eu até marquei para não esquecer. Estou olhando aqui porque eu escrevi algumas frases. Se eu não marcar, eu acabo esquecendo. Acreditando na maioria, mas não na verdade. 400 pessoas falando. Gente, eu estou usando os 4. Não está escrito aqui, tá? Estou falando porque eram muitos profetas de Baal. Estou usando o mesmo termo lá de 1 Reis 17. Amém? Se não era 400, me perdoe. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20. Mas o que interessa é o propósito da mensagem. Então, entenda. Quando o Josafá ouviu a negativa do profeta, o que ele tinha que fazer? Sabe o quê? Diz um ditado, vou picar a mula, vou embora. Vou sair desse negócio, irmão. Se a Bíblia chega a condenar, irmão, que a aparência do mal se faz você pecar, irmão. A aparência, quem dirá pecar, quem dirá insistir. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, irmãos. Temos que abrir o nosso entendimento. Tem coisas que não são feitas pela minha vida. Pastor, é uma coisa normal. Não, mas nós não fazemos. Então já se viu, irmãos, né, a pessoa ter contato com outra pessoa, né, do sexo oposto, que não seja seu cônjuge, abraçando, apertando e beijando. Está certo isso? Fala comigo assim, está certo isso? Fala. Está certo isso? Está certo não, irmão. Ai, pastor, eu não vejo nenhum problema nessa relação. Mamãe dizia, beija em cima, esquenta embaixo. Quem escutou isso? Eu sei, porque com 17 anos eu engravidei minha esposa. Ai, pastor, para que você... Eu não sou muito polido no que eu falo direto porque é verdade. Não pode, irmão. Muita conversinha fiada, não pode. Mas, pastor, o que tem a ver? O que o Acabe está fazendo, irmão? Na mente de quem? Do Josafá. E o Josafá está indo igual um pato, irmão. Está indo atrás.
Não podemos deixar isso acontecer na nossa casa, na nossa vida. Agora, o que me chama a atenção, quando Josafá escuta a boca do profeta falar, que é o Micaías, ele não valida a palavra. Ele não dá crédito, mas ele dá crédito àquela montanha de gente. Ou seja, se está todo mundo indo lá, é porque lá é bom. Sim ou não? Não. Não é. Todo mundo assim, apedreje Jesus, guspe em Jesus, crucifica Jesus. Quem era a maioria? Quem era a maioria, gente? O público, o povo ou Jesus? A maioria era quem? E quem estava certo, Jesus ou o povo? Mas alguns falaram aí, a maioria que ganha, não é a maioria que ganha não, irmãos. No céu não tem negócio de democracia, não, é a verdade, acabou. Pastor, então você é a esquerda. Não, pelo amor de Deus, não mistura essas coisas na obra de Deus, pelo amor de Deus, não mistura. Que a palavra de Deus é e acabou, irmãos. Deus é e acabou. Um dia perguntaram assim, Senhor, o que eu vou falar quando... Moisés, né? Senhor, o que eu vou falar quando perguntar quem o Senhor é? Diga que eu sou eu e acabou. É eu que mando aqui, eu que sou Deus. Diga amém. Eu sou Deus. Eu sou o grande, eu sou. E basta. Quem que é o teu Deus? Meu Deus é o meu Deus e acabou. Mas você prefere teu Deus ou eu? Eu prefiro meu Deus. Mas eu vou ficar sozinho, com Deus. Você nunca vai estar sozinho quando você estiver com Deus. Agora, você ouve a maioria. Ouve o vizinho, ouve o cachorro, ouve o papagaio. Tem um negócio na internet que o pessoal vai ter o time de futebol e coloca o cachorro para comer 2 potes de comida. Aí fala assim, o pote que o cachorro comer vai ganhar. Irmão, lá em casa tinha uns cachorros quando eu era pequeno, que eles comiam até a panela, irmão. E vai comer tudo, irmão. A gente tem que tomar um cuidado, gente, para a gente não ficar sendo ludibriado com coisas que vai destruir nossa casa. O Acabe viu, o Josafá viu, mas preferiu ficar com a voz da multidão. Cuidado que os muitos amigos, as muitas falas fazem você fazer escolha errada. E veja que é uma cadeia de coisas que vão acontecendo. É um buraco atrás do outro, um buraco atrás do outro. Por quê? Por não ouvirem a voz de Deus. Amém, gente? Vamos continuar? Vai direto ao versículo 17. Diz assim, então, o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Israel é Acabe, Josafá rei de Judá, não te disse eu que não profetizaria bem de mim? Porém, olha um pouquinho, pastor, faça assim igual eu, faz assim, Você não tem fé para fazer igual o pastor pede, né? Para você lembrar. Aí agora você faz assim, eu não falei, eu não disse. É normalmente assim que acontece quando você não gosta que contrariem você. Você não faz assim porque você é adulto já, né? Mas é como uma criança. O que o Acabe faz? Eu falei que ele não gostava de mim. Isso aí acontece no prézinho, né, professoras? Tem tanto professor que... Acontece, né, professora? É porque ele pegou meu lápis. Está aqui, irmão, um homem adulto, rei de uma nação, perturbado. Uma pessoa, quando vai sendo levada pelas coisas erradas, a pessoa pode ter a postura que tiver, ela se leva por qualquer coisa, ela se perde. Não é o muito conhecimento, não é a grandeza da posição, você tem que estar ligado em Deus. Não é o lugar. Entenda, este lugar estava influenciando o Acabe? Estava influenciando o Josafá? Estava. O que o Josafá tinha que fazer? Viu, eu vou voltar para a minha terra. Às vezes você fica olhando para muita coisa errada. Aí você começa a perceber que nada é bom na tua vida. Irmão, quem já viu quando começa a chover, alguém fala, ai, choveu. Quem já fez isso? Quando eu lavo o carro, eu queria que esperasse um pouquinho até secar o carro, tá bom. Mas, irmãos, a pessoa fica chateada. Você já viu quando começa a chover, aquele calorzão, assim, aquele dia bem quente, começa a dar uma chuva, como que os passarinhos fazem? São felizes, bichinhos, né, irmão? Sai cantando, irmão, e os crentes reclamando, irmão. Sabia, irmão, que o arrozinho, o feijãozinho, a soja, do óleo, enfim, tudo que a gente planta aí, irmão, precisa do frio? Que raiva, está amarrado esse frio, Satanás. Deus do céu, ué, você está me chamando de demônio? É isso? Você reclama de tudo, irmãos. Aqui está o texto que, se você pensar um pouquinho, puxa, mas olha que coisa séria, rapaz. Puxa, eu falei que ele não ia fazer bem para mim. Infelizmente, tem pessoas que preferem sempre ficar com aquilo que agrada só a si mesmos. E essas pessoas, quando chega... Irmão, até uma altura da vida, você sabe que você pode dominar.
Até uma altura. Mas chega uma hora que ninguém domina mais. O Pedro, quem lembra de Pedro? Jesus falou assim, Pedro, vai chegar um dia. Você se acha o cara, né? Diga para a pessoa lá assim, você se acha o cara, né? Ou a cara, né? Irmão, Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, vai chegar um dia que toda essa macheza, essa dureza, vai fazer você um dia ser levado por alguém, colocando uma roupa que você não queria, para onde você não quer ir. E você vai ir e acabou. Sim ou não? Cuidado, irmãos. Vamos ouvir a Deus. Vamos reter a palavra. Pastor, podia ter pensado, né? Um dia eu falei com uma pessoa, meu irmão, se você tivesse ouvido o que Deus falou, você não estava sozinho hoje. Tem gente, irmão, que ela pensa que ela é autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Que não precisa? Eu não preciso mesmo, não, pastor. Eu me viro. Até a hora, meu irmão, quando ela vê, como diz um dito, né, a viola em caco. Quando vê que a coisa apertou, podia ter cuidado do meu casamento. Sim ou não? Quem já viu gente chorando por isso? Podia ter cuidado do meu casamento. Podia ter cuidado dos meus filhos. Tem pais, irmão, que os filhos não querem ver nem pintar de ouro, irmão. Sabia? A vida que a pessoa levou, irmão, perdoou, tá tudo certo, mas é ele lá, eu aqui. Pessoas que foram construindo problemas para si. Misericórdia, né, gente? Capítulo 18, versículo de número 26. Depois que o Micaías falou a verdade, ele foi punido. Olha para o pastor antes de você ler. Quando você fala a verdade, muitas vezes tem punição. É duro quando se fala a verdade num lugar onde a mentira domina. Falou a verdade, você vai arrumar briga. Entenda, falar a verdade. Tem aquela, uma palavrinha que eu uso assim, como exemplo. Sinceridade é uma coisa. Sincericídio é outra. O que é sincericídio? Por exemplo, eu sou tão sincero que mato as pessoas com a minha sinceridade. Vamos dar um exemplo assim. O irmão William, eu falo assim, vamos dizer que eu olho para o irmão assim, irmão, você, a empresa de toldo que existe de Pato Branco, a pior empresa que existe é a tua. Vamos dizer que ele fez um serviço mal feito para mim. Mas vamos dizer que ele fez mal feito só para mim, porque pode acontecer. Posso errar? Ele pode errar? Estou usando o teu exemplo, né? O teu serviço fica perfeito, tá? Vai ficar bravo comigo. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes nós precisamos, irmão, escutar algo diferente do que a gente está acostumado. Quando você recebe uma negativa, o que acontece? Você coloca aquela pessoa, não, agora também não fala mais com ela. Agora ela vai ver. Irmão, cuidado com o sincericídio. Você pode falar, olha, fez um serviço mal feito, dá para arrumar o serviço mal feito? Dá ou não dá? Tua empresa não presta, você é uma porcaria. O que eu estou fazendo? Estou falando uma verdade, porém, do meu jeito. Cometendo um suicídio com as minhas palavras. Minha mãe dizia assim, Jefferson, chorando, toda vez ela chorando. Claro que sofrendo, machucada, ela falava, os tapas que teu pai me dá não dói tanto do que as palavras que ele me diz. Alguém já escutou isso? Porque meu pai chamava minha mãe de prostituta, irmão. E as outras palavras, você já sabe o que ele falava, né? Você é uma não sei o quê. A mulher vivia trabalhando, irmão. Cuidando do filho, cuidando da casa, para escutar uma coisa dessa. Ela falava, seu pai podia me bater todo dia. Misericórdia. Mas era o que ela falava. Um dia ela vai vir que você pergunta para ela. E ela me dizia assim, eu preferia que ele me batesse mais do que falar essas coisas, porque eu nunca fui isso. Quer coisa mais dolorida no coração do que você deitar a cabeça no travesseiro, saber que alguém está falando mal de você de uma coisa que você não fez. Dói ou não dói? Dói. Por isso, cuidado que não seja sincero excessivo. Tenha tudo o que, irmão? Equilíbrio. Você fala a verdade, mas não machuca. Amém, irmãos? Quem ouviu as pregações de Jesus batendo de luva? Sabe o que é bater de luva? Para não machucar, para não marcar, né? Arrependa-se, suas víboras. É assim que o João pregava, né, irmão? Tem pregações que são duras, mas a verdade tem que ser dita, independente se eu vou gostar ou não. Bom, deixando o texto que eu falei, vamos lá aqui o 26. E direis, falei 26, certo? Assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o quê? Com filé, com
com o manjar dos bois que ele preparou para o Josafá. Amém? Aquele que tem interesse para ele preparar manjar, mas aquele que não tem interesse, deixa ele passar fome, deixa ele passar sede. Quer dizer, a pessoa que pode gerar algum benefício para mim, eu vou tratá-la bem, mas quem não me gera benefício, eu desprezo. O Micaías fez algo que, irmãos, que desagradou o rei. O Josafá estava agradando o rei, o que ele fez? Prepara um boi para ele. Cuidado com quem promete muita carne. Hein? Versículo de número 27. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos? O que o profeta falou? Vocês podem me prender. Olha, pastor, pode prender o pastor de verdade. Pode prender o profeta que fale por Deus. Mas se aquela palavra é de Deus, ela vai se cumprir. E você querendo, gostando ou não, ela vai se cumprir. Ou seja, podem impedir a pregação. Você pode não gostar de ouvir, mas é a consequência do que vai te acontecer. Recentemente, falando por alto, atendi uma situação de pessoas que eu atendi em 2020, para ficar bem longe, para ninguém nem pensar o que é. Para nem a pessoa ouvir e também não pensar que é ela. Mas em 2020 eu atendi uma situação que eu falei, vai acontecer isso, isso e isso. Não tem coisa que você só de olhar a vida você já sabe, não precisa profetar, não precisa dar uma profecia, não precisa tem coisa que você não precisa nem ler, você já sabe que vai dar ruim. Uma pessoa que está lá, irmão, dentro de uma biqueira de fumo, você acha que vai acontecer o que no fim da vida dela? No fim da vida dela? Você sabe que uma hora ou outra vai piorar. Né? Eu trabalho para sustentar meu vício. E quando o sustento do vício não vier mais dos trabalhos? Você não precisa falar que a coisa vai piorar, vai começar a roubar, vai começar a fazer um monte de coisa errada. Não, pastor, eu estou brincando com fogo, mas eu sei até onde eu posso brincar. Até aparecer queimado. Uma hora vai dar ruim, irmão. Diga, uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Uma hora a chapa vai esquentar. Só que o profeta falou, não se preocupe, vocês podem até me matar na prisão, mas o que está dito vai acontecer. Você pode até ficar contrariado com o que está ouvindo, mas fique tranquilo que aquilo vai se cumprir. A palavra de Deus não volta. Palavra de Deus. Palavra de homem pode voltar, mas a palavra de Deus não. Por isso que ele fala, se Deus falou, vai cumprir e todo mundo vai ver. Tem coisa que está muito clara. Está vendo a queda, a decadência da tua vida espiritual, a decadência da família, a decadência dos filhos, mas a pessoa não abre os olhos. Ela não enxerga o que Deus está mostrando para ela. O Acabe viu tantas coisas aqui que já não era tempo de ele deixar de servir Deus, esses deuses do inferno. Deveria, mas não enxergou. Tá bom. 19, o versículo 1 até o 3. Vamos ler comigo. Gente, me perdoe. Olha para o pastor, senão eu vou ficar muito tempo falando. É muita leitura. Eles vão para a guerra. Depois de tudo isso aqui, eles ainda vão? Ou seja, eles com tantos avisos, com tanto entendimento, só que o Acabe já estava disposto a fazer isso, não estava? O pecador, irmão, não está nem aí, irmão. Ele vai pintar e bordar e não está nem aí. Se alguém vai junto, né? Na verdade, tem gente que só quer alguém que faça a frente, né? Se alguém fazer a frente, ela vai atrás. Se a pessoa faz uma coisa errada, ela vai junto. É até um dito que fala, né, irmão? Até provar que focinho de porco na tomada, todo mundo é ladrão. Todo mundo é perdido. A gente tem que tomar um cuidado. Josafá vai com o povo para a guerra. Só põe o 33 na tela para mim aqui, filho. Põe aqui na tela, por favor. O 33. É o 18:33. Lê comigo aqui, gente, por favor, eu peço para vocês. Vamos ler? Então, um homem na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito... 34. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel fez o quê? O rei de Israel venceu, o profeta estava mentindo. Leia a última linha. E morreu ao tempo do pôr do sol. Ou seja, não terminou o dia e ele morreu. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Você entendeu que um homem, presta atenção, está uma guerra. Já viu filme de guerra? Não parece uma loucura? Parece, sério, gente, parece um negócio que é uma doideira, né? A Bíblia fala que um homem pega um arco e flecha, e ele pega a flecha dele e faz assim, ó. Tchum! Ele lança essa flecha com um radar, acerte no meio da barriga de Acabe. É assim que está escrito? É assim que aconteceria? Não aconteceria. Hoje tem os teleguiados, né? Mas naquele dia não tinha. Só que o que aconteceu, gente? A Bíblia fala que ele, sem perceber, ele acertou Acabe. O rei Josafá, ele está diante, o versículo é o versículo 32. Põe o 32, por favor. Versículo 32, só voltar, só volte. Leia lá. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei,
Acharam o Josafá vestido de rei e o Acabe estava disfarçado de soldado. Matou o rei e acabou a guerra. Acharam o rei vestido de veste real. Quem que era? Josafá ou Acabe? Josafá, irmão. Só que o que acontece? Leia, por favor. Terminando. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Quer dizer, irmão, se algo é para acontecer contigo pelo aquilo que tu praticou, não se preocupe que é contigo que vai acontecer. Está descrito em Gálatas capítulo 5. Ninguém escarneça do Senhor. Amém, irmãos? O que é ninguém escarneça do Senhor? Lembra do versículo? Não se escarneça do Senhor. Deus não se deixa escarnecer. O pecador vai ter que dar conta do seu pecado. Mas, pastor, viu só como que pode, pastor? Como que pode? Irmão, estava escrito isso já ou não estava? Ele ia cair, irmão. Uma hora ele ia cair. Uma hora aquela insistência de erro dele ia fazer ele cair. Ah, pastor, mas foi o homem. Não, irmão, aquela flecha, diga a flecha, com fé, a flecha veio do céu. Quando vem do céu, não tem como fugir. Você pode se disfarçar, você pode trocar de igreja, você pode fugir de cidade, você pode fugir de estado, você pode trocar o ambiente, você pode fugir por onde você quiser. Quando a flecha vem do alto, alcança a pessoa em qualquer lugar, irmão. Pode ser no último dia da vida, mas a flecha alcança. Diga misericórdia. Lembra a base da mensagem? Cuidado com as alianças mal feitas. Cuidado com alianças erradas. Parece que está tudo bem, mas no fim terá problema. Terminando agora, 19, versículo de número 1 até o 3. E Josafá, rei de Judá, voltou para onde? De que jeito? Diga graças a Deus. Quem de vocês voltaria assim, ó? Quem voltaria assim? Irmão, eu fui livre da morte. O diabo queria acabar com a minha vida. Diga, ainda bem que Deus me livrou. Mais forte, ainda bem que Deus me livrou. Quem que nos livrou, irmão? Em Cristo Jesus. Se não fosse Jesus morrer na cruz, nós estávamos tudo perdido, irmão. Não fosse a graça salvadora sobre nós, estaríamos perdidos. Graças a Deus que os meus pecados o Senhor pagou e eu posso agora me arrepender e voltar para casa em paz. Voltar para casa em paz. Aí leia o texto, aí diz, né? E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro. O vidente aqui é como profeta, tá? E saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio, leia comigo, e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte. Ou seja, aquele equívoco, aquele erro que o Josafá cometeu vai ter o quê? Vai ter consequência. O Josafá foi livre da morte, mas as nossas atitudes têm consequência. Tem coisas que geram rupturas, irmão. Tem coisas que geram ruptura. Uma mentira sempre inventada, uma hora a mentira, como diz um dito, tem perna? Um mentiroso uma hora vai cair, irmão. Pessoa que... eu lembro do meu pai, que eu levava ele para a igreja, depois de um tempo que eu tinha me convertido, eu levava ele para a igreja, e algumas vezes a minha madrasta falava assim, viu, tem dias que eu estou sentindo cheiro de álcool nele. Eu falei, não, meu pai é de Deus, meu pai vai na igreja todo domingo agora. Até o dia que eu encontrei um amigo do meu pai, amigo dele, ele disse, não, teu pai toma rabo de galo com nós todo domingo. Alguém já tomou dessas pingas? Eu não sabe o que é rabo de galo? É pinga com vermute. Pinga, irmão. Saía do culto, ia tomar pinga escondidinho. O que ele fazia? Para dar disfarçadinha, colocava uma balinha house na boca e ia para casa. Para tentar disfarçar da minha madrasta. Você acha que tem gente assim hoje? Tem, irmão, claro que tem. Não adianta disfarçar. Uma hora a flecha, acerta. Uma hora a flecha acerta. O Josafá está escutando um homem de Deus. Quando ele volta para casa, ele escuta um homem de Deus, viu? Deixa eu contar uma coisa para você. Você deveria ajudar o que Deus agrada a Deus ou o que desagrada a Deus? Foi a pergunta que ele fez, não foi? Você deveria ter feito o que é certo. Por que você foi ajudar alguém que Deus é contra? Por que você foi favorecer alguém que Deus não está junto? Não, é porque... Irmãos, fala comigo assim, ó. Não adianta dar desculpa. Irmão, o que o Josafá faz? Ele não dá desculpa. Tem hora que é melhor fazer o quê? Minha mãe falava, engole o choro e passa, bola para frente e vamos seguir em frente. Erramos. E quando vier, a Bíblia fala que Deus transforma a maldição em bênção.
Ainda que você tenha falhado, em Cristo Jesus você pode voltar a ser uma bênção, limpo, purificado de todos os seus erros. Tua família andar de cabeça erguida. Amém, gente? Você crê nisso? Deus pode mudar. Mas nunca se esqueça, irmãos, todas as coisas terão consequências. Se você se arrepender, vai ter o quê? Vai ter perdão, mas tem consequência. Tem perdão de Deus, amém, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Eu lembro do caso do meu próprio pai. Eu lembro que ele falava, não, agora está tudo certo. Quando a minha irmã, que é filha dele com a minha madrasta, ela fez 12 anos, bateu na porta da casa do meu pai uma mulher. Oi, tudo bem? Tudo bem. Aqui que mora o seu Mauri? Sim, aqui. Meu pai deve ficar feliz assistindo esses cultos, né? Mas é verdade, eu não estou mentindo. Ele assiste os cultos e, viu? Aqui que mora o seu Mauri? Sim, é o seu Mauri. Então, vim falar para você que essa moça é tua filha. Foi perdoado? Foi. Foi batizado nas águas? Se arrependeu? Foi. E o filho faz o quê? Joga fora? Tem o quê? Consequência. O adúltero, uma hora vai ter consequência, irmão. Uma hora, o traidor, uma hora vai achar alguém para resolver o problema dele. Nós temos que abrir os nossos olhos. O meu pai fazia isso até o dia que ele fez o quê, irmão? Mulher, deixa eu contar uma coisa para você aqui, isso aqui aconteceu. Só que sabe o que é mais engraçado? A história parece que foi escrito por algum escritor de novela. Sabe quantos anos tinha a menina? Os mesmos 12 anos que a minha outra irmã. Ou seja, quando estava com a madrasta, estava traindo com outra. Irmão, a pessoa que tem um vício de pecado, se ela não buscar a Deus e se limpar daquilo, ela nunca sai daquele vício. Sai do negócio, cai no outro. Sai no outro, sai no outro. Sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar. Diga misericórdia. Então você vê que o Josafá escuta, puxa vida, eu vou ter um problema. Quando você escuta o pastor pregando, não, você vai ser abençoado, em nome de Jesus, como que você fica? Irmão, você foi abençoado, mas agora se esperte que vai ter consequência. E aí? 3. Por favor, 3. Boas coisas, contudo, se acharem, te diga amém. Alguma coisa boa em tanto problema. Porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar. Para aqui, olha, pastor. O que o Josafá acertou? Ele tinha feito o que era certo, ele só caiu no engano. Que tenha sido só um engano e você volte para a presença de Deus. Você de casa, que tenha sido um engano, para você poder voltar para Deus, se arrepender e viver como um abençoado, uma abençoada de Cristo, amém? E, por fim, lá no versículo 9, o Josafá, então, começa a tomar a vez, quando você enxerga o que está errado, você tem que começar a buscar Deus, amém? Enxergou o erro, temos que orar mais, amém? Amém? E deu ordem, dizendo, o que o Josafá falou em Judá? Assim andai na onde? Com fidelidade. Irmão, eu acho bem engraçado uma coisa, né, irmão? Quando a pessoa agora, olha para mim, tem pessoas que ela vivia no erro, como eu, como você. E se você está nesse erro, Deus pode usar você para começar a pregar boas novas. Porque nessa hora, o que o Josafá falou? Gente, vamos servir com temor o único Senhor. Ele foi repreendido um dia. Salmo 19, 12. Deixa eu ver se é isso. Não. Salmo 110. Eu tenho marcado, que beleza, é bom marcar, né? Salmo 119, 71. Isso. Você pode ler? Vamos bem junto, coral? Foi-me bom ter sido afligido. Vírgula, olha para mim. Qual que é o dia que é bom quando a gente passa uma aflição? Quando que o dia da aflição é bom? Leia. Para que aprendesse os teus. Ou seja, tem coisas que a gente cai para aprender. Tem coisas que a gente cai para poder nunca mais cair naquilo de novo. Então, o que o Josafá falou? Gente, a partir de hoje, todo mundo de Judá tem que ter o quê? Temor e respeito. Volta para tua casa assim, irmão. Chega na tua casa, vai falar com a tua esposa, com os teus filhos. Você vai resolver alguma coisa na tua casa? Seja a boca de Deus, fale como a palavra diz. Ah, pastor, mas é que eles estão muito tristes. Não interessa se eles estão tristes. Quem fala a verdade vai trazer cura. Porque a Bíblia fala que quando você fala por boca de Deus, o Espírito Santo testifica o coração daquela pessoa, e aquela pessoa que ouve, ela se arrepende e ela é convertida. Então não tenha medo de falar a verdade. Ah, pastor, mas eu vou arrumar problema. Irmãos, o Micaías arrumou problema, mas ele não falou mentira. Fala a verdade. Seja justo diante de Deus.
Claro que lembra mais uma vez, tá? Sinceridade não... Lembram? Esqueceram? Sinceridade não sincericídio. Tem palavras que você fala com verdade, só que aquela vontadezinha sua acaba machucando e acaba perdendo a benção. Vamos tentar andar nessa palavra. Amém, gente? Eu queria falar mais, mas o meu tempo acabou. Semana que vem eu termino. Deu para aprender mais um pouquinho? Essa mensagem são divididas em 3 partes. Você que está em casa, você que está pela televisão, você que está no YouTube, no Facebook. São 3 mensagens. A primeira já está postada já também. Já está postada, né, minha irmã? Tá, né? Está postada a primeira mensagem. Essa mensagem também já está postada para você na internet. E a terceira mensagem, na próxima quarta-feira que vem, nós vamos ver a consequência e o êxito. Irmãos, o final é feliz, amém, irmãos? Quem obedece a Deus e volta para ajudar, volta para Jerusalém, volta para a presença de Deus, o final é feliz. Quem entendeu, diga graças a Deus. Você vai ficar em Samaria ou vai ficar em Judá? Se você ficar em Judá, tua vida vai ser uma bênção, vai passar aquilo que está errado. Não vai para Samaria, não. Fica com Jesus, fica com a palavra que você tem. Vai lutando até você quebrar essa pedra aí que está difícil. Uma hora ela quebra. Amém? Curve a cabeça. Pai, em nome de Jesus. Juntamente, ó Deus, com o teu povo, nós oramos pela família. Os pedidos que são feitos agora, Pai, não são somente por mim, não são somente por cada indivíduo que está aqui, mas nós estamos aqui como representantes da nossa casa, representando o marido, esposa, representando filhos, representando o pai, representando a mãe, os irmãos, os avós, representando toda a nossa família e familiares. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que assim como o Senhor despertou Josafá a tempo, levante a sua voz e diga: Senhor, desperta a minha família e os meus familiares a tempo, para que não se percam completamente, no nome de Jesus. Faça a tua oração. Pai, eu coloco na tua mão a minha família, eu coloco na tua mão, ó Deus, a minha esposa, a Daniele, a Fernanda, a Beatriz e o Isaac, meus filhos. Eu apresento os meus pais ao Senhor, ó Pai. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visite a vida deles, do meu pai Mauri, da minha mãe Maria. Visita, meu Deus, a vida do meu genro Vinícius. Visita, meu Deus, a vida dos meus tios, tias e primos e primas. Visita cada um deles, Pai. Eu peço que minha família seja guardada, que meus familiares sejam guardados, que eles abram os olhos, saiam do erro, saiam da prostituição, do adultério, da mentira, do cigarro, da bebida, da droga, que saiam, meu Pai, da mentira, que saiam de tudo aquilo que não presta, e que no nome de Jesus, ó Pai, nós começamos agora, ó Deus, um combate contra o mal, um combate contra as trevas, em nome de Jesus. Você que está em casa, você pode orar também, você pode agora, em nome de Jesus, dizer: eu não aceito na minha casa uma mentira, eu não aceito as drogas, eu não aceito o espírito da depressão, eu não aceito o espírito da morte, eu não aceito na minha vida. Levante a sua voz, irmã, você tem que orar, irmã, abre a tua boca agora, tem que determinar em nome de Jesus. Você tem que falar, fale agora em nome de Jesus. Diga ao monte, monte, saia. Qual é o monte que se levantou? É um problema mental, é um problema psicológico, é um problema no seu corpo, é um problema na saúde, é um problema financeiro, é um problema de tratamento. Você não sabe tratar as pessoas, você não sabe lidar com as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, diga: Senhor, que o Senhor quebre esse laço da morte, esse laço de Satanás que me amarra, que me prende, que prende meu casamento, que prende meus filhos, que prende os meus irmãos, que prende a minha vida. Em nome de Jesus, todo espírito suicida, todo espírito maligno que tenta destruir essa família, que tenta destruir os filhos, colocando sentimentos de morte, sentimentos de abandono, sentimentos de tristeza, nós dizemos em nome de Jesus: tudo que não presta, sai da nossa casa, sai da nossa família, bata em retirada, vai embora, não volte mais, em nome de Jesus. Levante bem forte a sua voz e diga: quebrada agora toda aliança feita com o diabo, toda aliança feita com mentira, com embaraço, toda aliança feita, que o Senhor, ó Deus, quebre agora toda aliança maligna, que toda aliança do diabo, que toda mentira caia por terra, em nome de Jesus, pois não há nada em oculto que não venha a ser revelado, não há nada em oculto que não se revele. Em nome de Jesus nós dizemos: saia, sai da casa, sai da vida familiar, sai do quarto deste casal, saia em nome de Jesus Cristo. Eu estou determinando: sai do trabalho dela, sai do trabalho dele, sai do ambiente da família, saia em nome de Jesus pensamentos malditos, pensamentos que fazem essa pessoa
pessoa ter sonho com outra pessoa, eu digo em nome de Jesus, maligno, sai da casa, sai agora do pensamento, em nome de Jesus Cristo. Nós damos uma ordem a você, Satanás, acabou o seu reinado, acabou o seu poderio, acabou sua ignorância nessa casa, acabou com o teu ódio, com a raiva, com o nervosismo, todo sentimento de explosividade, cai por terra, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Deus, a nossa casa nas tuas mãos, e nenhuma garra maligna, nenhuma garra do inferno terá acesso contra a minha família. Senhor Jesus, eu coloco agora, diga comigo, Senhor Jesus, eu coloco agora a minha família no teu altar, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga eu creio, diga graças a Deus e aplauda Jesus Cristo com fé e com amor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os obreiros recolhem os pedidos e entregam aqui para mim, por favor. Gente, quando nós clamamos com fé, nós não precisamos ficar preocupados com o resultado. Se estamos orando a um Deus poderoso, este Deus poderoso muda coisas, Ele transforma até o que era para ser uma maldição se tornar uma bênção. Terminando o texto, quem conhece um pouquinho da história já vai ter a resposta, mas vamos falar a verdade. Agora pode ser que na cabeça do Josafá ele está pensando o quê? Gente do céu, tá tudo bem, me livrei lá, mas vou me lascar lá na frente. Diga, está amarrado. Ainda que venham inimigos, Deus vai guardar você se você buscá-lo. Ah, pastor, então quer dizer que eu estar com Deus eu não vou ter problema? Não, pelo contrário, estar com Deus te fará ter força para enfrentar problemas, em nome de Jesus. Então entenda, há uma capacitação de Deus. Então quando nós enfrentamos a batalha, nós estamos declarando vitória, não sobre aquilo que Jesus fala, mas sobre o que o diabo está tomando do que Deus colocou na minha vida. Josafá quase se perdeu, mas graças a Deus que ele tinha crédito. Fala para o irmãozinho assim, ó, você tem crédito? Sabe o que é ter crédito? Hoje não tem quem não sabe o que é ter crédito, né? O que é ter crédito? Você ter nome. Você tem validade. Por exemplo, vamos dizer que eu cometi um agafe de não comprar um leite que a irmã gosta de tomar. Ô pastor, por que o senhor não compra o leite? O senhor sabe que eu só tomo café com leite, né? Ô irmão, posso me redimir. Pastorete, vai lá e compra uma caixa de 12 caixas de leite para a irmã. Quer dizer, tem coisas que parecem brincadeira, mas se você sabe que tem que resolver, só toma uma atitude, está tudo certo e acabou. Amém, irmãos? Atitudes que mudam. Se vierem problemas, o que você faz? Clame ao Deus dos céus. Clame ao Senhor, o único Senhor, e Ele vai responder e vai te ajudar. Semana que vem, não falta. Combinado? Combinado? Quarta que vem, a última mensagem dessa série de mensagens sobre alianças mal feitas. Os irmãos de casa, Deus abençoe, fiquem na graça em nome de Jesus.